Estamos no ar com nossa mentoria Ninho das Águias, que vai sempre ao ar semanalmente, e hoje nós estamos encerrando uma série, Hoje é a nossa quarta ministração, nossa quarta live sobre o tema das 7 nações cananitas e os espíritos territoriais. E hoje nós vamos encerrar, já fizemos 3 lives, 3 ministrações antes dessa, então você que está acompanhando, ou você que vai acompanhar esta live, assistiu hoje pela primeira vez, você deve assistir as 3 últimas, porque nós estamos falando numa série sobre as 7 nações cananitas e os espíritos territoriais. Então, é importante que você pegue desde o início para saber do que se trata, porque nós estamos falando sobre 7 nações que habitavam o território de Canaã antes do povo de Israel habitar. E eles tiveram que expulsar esse povo para poder assumir a terra de Canaã. Já falamos sobre 5 nações, agora nós vamos para as 2 últimas nações, que são os Girgazeus e os Jebuseus. E é importante que você entenda sobre essa palavra, pegando desde a primeira ministração, ok? Então nós vamos falar hoje sobre as 2 últimas nações que atuavam no território de Canaã. Você tem que assistir 3 ministrações dessas sobre as 7 nações cananitas e os espíritos territoriais para você entender, porque são 7 nações. Nós já falamos sobre 5 em 3 lives e hoje nós vamos encerrar com mais 2 nações, ok? Muito bem, nós estamos falando sobre Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 em diante, que fala sobre as 7 nações. Quando o Senhor dá uma ordem para a nação de Israel, dizendo, olha, vocês vão entrar na terra da promessa, na terra de Canaã, mas é importante que vocês expulsem as nações que estão tomando posse dessa terra, a saber, 7 nações. Então ele dá o nome das 7, das quais 5 já falamos nas mensagens anteriores, nas lives anteriores, ok? E agora vamos falar sobre as 2 últimas nações, muito importante. E eu tenho dito, que é importante você entender que as nações cananitas, elas têm uma representatividade hoje no mundo espiritual para nós, para nosso tempo, representam espíritos territoriais que dominam áreas que são de herança espiritual nossas e, às vezes, territórios, geografias onde nós estamos inseridos como igreja, mas que existem regências espirituais representados por essas nações cananitas, espiritualmente falando, que hoje atuam nessas geografias de forma poderosa e tentam impedir e bloqueiam o avanço da obra de Deus, o crescimento da obra, de um ministério, enfim. Então nós precisamos discernir sobre isso e saber como lidar, agir, para que a gente consiga estabelecer a obra de Deus. Amém? E só lembrando a todos que essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, que vai sempre ao ar toda semana. A mentoria Ninho das Águias tem a proposta de trazer uma palavra diretiva para a sua vida, uma palavra que vem trazer destino para você e trazer informações, conhecimentos, ok? Então vamos que vamos. Eu falei nas últimas lives que a terra de Canaã já havia sido prometida para Abraão muitos e muitos anos atrás, antes da nação de Israel, dos hebreus, assumirem a terra de Canaã. Então Deus já tinha dado para Abraão. Abraão viveu naquela terra por um bom tempo. Depois Jacó com seus filhos habitaram a terra de Canaã, mas infelizmente o que aconteceu? Houve uma fome na terra,
A terra passou por uma crise terrível e o povo de Israel precisou migrar para o Egito. E ali a nação de Israel ficou por 430 anos. E por conta disso, perdeu a terra da herança, perdeu a terra de Canaã para os cananitas. O povo se multiplicou, 7 nações cresceram e tomaram toda a terra. 430 anos depois, na saída do Egito, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, para entrar na terra de Canaã, novamente, a terra já estava tomada por outros povos. Então, houve uma grande necessidade agora de brigar pela terra, de lutar pela terra. Estou te contando aqui um pouco do pano de fundo para você entender, antes de entrarmos aqui propriamente na nossa ministração de hoje. Então, houve uma necessidade de que a nação de Israel brigasse novamente, lutasse para desapossar os povos que habitavam a terra, que era a herança, promessa de Deus, já feita a Abraão. Abraão pisou nessa terra, viveu nessa terra. Quando Deus o tira de Ur dos Caldeus, Deus dá a terra de Canaã para ele constrói nessa terra, passa para os seus filhos, mas no tempo de Jacó, neto de Abraão, então a terra foi abandonada, eles migraram para o Egito e a terra é tomada por esse povo. 7 nações se multiplicam e assumem toda a terra. E agora, 430 anos depois, na libertação através de Moisés, eles têm que desapossar esse povo para habitar essa terra. Então, a história é muito maravilhosa, entender como é que funciona. E eu sempre digo, às vezes Deus dá coisas para mim, para você, talvez Deus já deu coisa para a sua família, viu? Para o seu pai, para o seu patriarca, para o patriarca da sua família. Só que eles não souberam preservar a bênção lá atrás. E alguém tomou essa bênção, assumiu e está hoje usufruindo de uma herança que deveria ser sua. E Deus está te levantando agora para ser um tomador de territórios, para tomar de volta o que era teu. Fique atento sobre isso. Fique muito esperto, vivo sobre essa questão. Ok? Então, a 6ª nação, nós já falamos sobre 5 delas nas lives anteriores, a 6ª nação que habitou uma parte do território de Canaã foram os jebuseus. Os jebuseus eram os antigos habitantes da cidade de Jerusalém. Então, Jebus, que era um povo, eles habitaram uma parte dessa terra, tomaram conta dessa terra. E quem são os jebuseus nessa esfera espiritual, nessa questão, nesse quesito espiritual? Os jebuseus significa, literalmente, no hebraico, significa, Jebus significa lugar que é pisoteado ou trilhado. Então foi um lugar pisoteado. Originalmente, Jebus significa rejeição, um povo rejeitado, um povo não aceito. Por isso ele foi pisado, pisoteado, que é uma simbologia de humilhação, humilhado e esquecido. Então você já percebe que o povo jebuseu representa exatamente isso. Ele representa a humilhação de um povo, a rejeição de um povo. Por isso ele é pisado. Como é que esse espírito trabalha nas atmosferas de determinadas regiões? Justamente isso, trazendo humilhação para um povo. Ele traz rejeição. Você já foi em alguma geografia onde o povo se sente muito medroso, povo tímido? Já foi num lugar onde as pessoas são muito tímidas? São povos pisoteados. Às vezes,
a regência espiritual daquela geografia são os jebuseus. Eles trabalham para trazer inibição, trabalham para trazer timidez, medo, insegurança, porque é isso que a rejeição produz. Quais os efeitos da rejeição em determinado lugar, numa geografia? Qual o efeito da rejeição numa cidade, numa pessoa, numa família? Você conhece uma pessoa rejeitada? Todo rejeitado, ele tem complexo na sua alma, complexo de inferioridade, complexo de rejeição, é tímido, é medroso, não conquista nada. A rejeição tira das pessoas a capacidade de sonhar, de se relacionar, de interagir com os outros. Quando você chega numa cidade que tem a regência dos jebuseus, essa cidade é tímida, ela não prospera, ela não cresce, não tem conquista nova, porque as pessoas não sonham. Você já foi numa cidade onde a pobreza impera? Porque as pessoas não conseguem sonhar, elas têm medo dos outros, elas são tímidas, por isso elas não prosperam. Você já conheceu uma família que tem rejeição na sua estrutura, que pessoas rejeitaram e essas pessoas, os membros dessa família, se sentem rejeitados? Pois é, Satanás, ele sempre usa a rejeição para humilhar as pessoas, para escravizar as pessoas, para escravizar um povo, para escravizar uma geografia, uma nação, uma pessoa. Os jebuseus representam esse espírito de humilhação. E eles atuam nessa atmosfera. E você não consegue ver pessoas progredindo, crescendo, evoluindo, porque elas são rejeitadas. A raiz da rejeição é muito forte na vida de uma pessoa. A rejeição tolhe qualquer pessoa. Ela corta as oportunidades da pessoa. Ela diminui. Pessoas com rejeição na alma não se sentem amados, não se sentem valorizados. Toda pessoa que tem rejeição na sua alma tem revolta dentro de si. Às vezes tem dificuldade de perdoar, tem muita facilidade de odiar. São pessoas que guardam muito ressentimento, elas não expressam seus sentimentos. Rejeição. Então os jebuseus atuam assim. E esse espírito é um espírito territorial. Ele pode tomar uma geografia inteira. Ele pode manipular pessoas, ele pode manipular famílias. Ele trabalha para oprimir as pessoas. Ele trabalha da opressão. Pessoas rejeitadas são oprimidas. Pessoas rejeitadas são solitárias ou se sentem solitárias. Pessoas rejeitadas são vítimas, se sentem vítimas, são vitimizadas. Elas não conseguem romper. Elas vivem sob uma regência de vitimismo, de vitimização. Toda pessoa rejeitada se sente com aquele espírito de autocomiseração, de pena de si mesmo, e não progride. Pessoas assim não conseguem prosperar de forma alguma. Elas são presas, elas são amarradas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Então essa é a finalidade desse espírito territorial, é tomar um território e dominar, fazer com que as pessoas não evoluam, não sejam livres, não sejam libertas, se sintam oprimidas. A rejeição, ela pode entrar na alma de um povo, na mente, na alma de um povo, através, muitas vezes, de políticos. Sabia disso? Políticos corruptos,
que abandonam as pessoas, abandonam o povo socioeconomicamente, eles deixam o povo à míngua, e o povo continua sendo escravo. Você já foi numa geografia onde o povo é muito pobre, mas tem governantes muito ricos, multimilionários, que chegam para esse povo e oferecem oportunidades, ou mentem para esse povo, iludem esse povo com falsas oportunidades, com falsas promessas. Os jebuseus, eles fazem isso. Então, sempre tem um espírito que domina toda aquela região, ele rege tudo aquilo, mas sempre oprimindo a mente das pessoas para que elas não enxerguem possibilidade de mudança, de crescimento. São os pisoteados. Os jebuseus são pisoteados. Eles eram os primeiros habitantes de Jerusalém. Davi liberta Jerusalém e destrói os jebuseus. Você sabia? Leia a história da tomada de Jerusalém por Davi. Sabia que Jebus era uma região de maior índice de cegueira física? Eles tinham muitos cegos. E até quando eles, em cima do seu orgulho, da sua prepotência, quando Davi decide tomar Jebus, que era a cidade de Jerusalém, eles mandam um recado para Davi, dizendo, pode vir, que até os cegos aqui, os cegos que nós temos, vão ganhar a batalha contra você, Davi. E Davi disse, tudo bem. Davi cavou um túnel, entrou na cidade de Jebus, que é Jerusalém, e a primeira ordem que Davi disse, matem todos os cegos. Destruam os cegos, comecem pelos cegos. Então, Jebus era uma concentração de cegos, era uma colônia de cegos. Porque esse espírito, ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas. Porque é muito mais fácil você dominar pessoas cegas. E agora já estou falando de coisas espirituais. Pessoas cegas espiritualmente, é mais fácil de você dominar. As pessoas cegas que não têm uma visão, que têm uma visão bloqueada, embaçada, visão de conquista, de sonhos, de projetos, é muito mais fácil de você dominar. Já foi provado socialmente que lugares onde as pessoas são ignorantes, onde o maior índice de analfabetismo, de cegueira mental, da cegueira do conhecimento, são os lugares mais cobiçados por políticos desonestos, que é muito mais fácil dominar as pessoas, é muito mais fácil naquele lugar tomar a mente das pessoas, iludir as pessoas. Pois é, esse espírito territorial, ele vem para tirar a visão, para cegar as pessoas dos seus sonhos pessoais. E outros mais espertos dominam sobre eles, oprimem eles, destruindo cada pessoa, o sonho das pessoas. Então temos que tomar cuidado. Se você ministerialmente está plantado hoje numa região onde as pessoas não têm visão de conquista, para elas está tudo bem a ração do dia, elas não sonham, elas não projetam, elas não aspiram, elas não têm ambição de conquistas de alguma coisa, pode ser uma regência dos jebuseus, aí nada prospera. Você planta um ministério, planta uma igreja, planta uma empresa, tudo que você coloca ali não dá certo, porque tem uma regência de rejeição, as pessoas não aceitam. Então temos que entender, às vezes você está lutando contra uma regência espiritual. Então vamos abrir o entendimento para isso. Veja que quase sempre, quando Deus se refere a Jerusalém, Deus sempre se refere a Jerusalém como mulher estéril, como mulher solitária, mulher sem filhos, mulher não amada,
mulher explorada. Tem muitos textos na Bíblia que se referem a Jerusalém assim. Mas o Senhor diz, você vai se tornar frutífera, você vai ser mãe de muitos filhos. Por quê? Porque havia uma raiz de rejeição que era forte na vida dos habitantes de Jerusalém, justamente por causa dessa regência dos jebuseus, que habitavam Jerusalém antes do rei Davi. Mas quando Davi entra em Jebus, quando Davi entra em Jerusalém, transforma a cidade, muda a cidade, liberta a cidade dos jebuseus, o que acontece? Há uma mudança, há uma transformação. E o que eu quero dizer para você com isso? Que Deus usa pessoas como Davi para libertar os lugares onde os jebuseus estão. Talvez você seja o Davi da sua geografia. Quem sabe você não seja o Davi, você não é o Davi da sua região. Quem sabe Deus quer te levantar como o Davi, que vai libertar a tua cidade, a tua família, os teus amigos, da regência dos jebuseus. E vai levar visão, vai levar restauração, vai levar cura, vai levar amor, misericórdia e graça de Deus, porque é isso que cura uma pessoa rejeitada. É isso que liberta uma região dominada pelo espírito territorial dos jebuseus, dos roubadores da dignidade das pessoas, daqueles que pisoteiam o povo. Então que Deus te levante como Davi nesses dias. Ou talvez você seja uma vítima dos jebuseus, alguém que está sendo dominado pelos jebuseus. Mas Deus está me usando hoje como Davi para dizer, esse não é o teu lugar. Essa situação não é a sua. Deus te chamou para ser livre. Receba a visão espiritual. Receba a visão de cura. Seja curado. Amém? Receba aí. Seja liberto, seja livre. Ou se levante como o Davi e liberte a sua geografia. Liberte o seu povo. Se você percebe que existe rejeição, liberta o seu povo, transforme o seu povo, mude o seu povo. Diga, nós vamos te libertar. Deus me levantou para libertar essa geografia e vou fazer em nome de Jesus. Amém? Então toma posse aí da palavra. Girgazeus. Quem eram os girgazeus? Primeiro precisamos entender o significado em hebraico, originalmente. Em hebraico, Girgazeu significa aquele que habita em terreno argiloso. Literalmente, povo que habita na lama, povo que habita na miséria, povo que vive na pobreza, povo que vive no pecado, que vive na corrupção moral. Esses são os girgazeus. Então o Senhor disse para a nação, quando vocês tomarem o território, detectem os girgazeus, expulsem-nos, tire-os da sua terra, porque senão eles vão continuar com a sua regência. Então o espírito dos girgazeus, eles são essa regência que trabalha nas geografias para manter o povo na lama. É o povo argiloso, que vive no meio da lama, no meio da miséria, da pobreza. Você já viu um lugar que não prospera? Onde pessoas vivem na pobreza? Você pode fazer o que você quiser, levar a prosperidade que for. Progresso não chega naquele lugar. Parece que é lugar abandonado. E as pessoas vivem literalmente na lama, lugar sujo. Girgazeus representam essas potestades que operam nessas geografias, escravizando mentalmente as pessoas. Na maioria desses lugares, as pessoas são viciadas em drogas, no alcoolismo, na prostituição.
Normalmente lugares dominados pelos Girgazeus, por essa regência, por esse espírito territorial, o maior índice de prostituição é naquele lugar. O índice de alcoolismo é muito grande. O índice de drogas como maconha, cocaína e outras drogas é muito grande. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, pessoas dominadas por vícios. O lugar onde os Girgazeus, esse espírito domina, é povo que vive ou que age com a desonestidade, é o povo que moralmente é baixo. Normalmente, esses lugares, eles trabalham com falcatruas, sabe qual é? São pessoas que vivem adulterando documentação, são donos de postos que adulteram combustível, são as pessoas que vivem fazendo gato na energia, elas não pagam energia elétrica. Esse é o sistema dos Girgazeus. Elas vivem de coisas desonestas, da gambiarra. Aqui no Rio de Janeiro, você vai numa comunidade, algumas delas, na maioria delas, as pessoas não pagam luz e nem água, porque é tudo na falcatrua. A internet é o gato-net, vendido por pessoas que roubam o sinal da operadora, de alguém que paga legalmente, e distribui para todo mundo por um preço simbólico. Você entra na casa dessas pessoas, elas não prosperam, você não vê prosperidade. Por quê? Sistema Girgazeu. Mantém o povo na miséria, mantém o povo na pobreza, no meio da lama. Porque é disso que esse espírito se alimenta e consegue nutrir, manter a sua regência nas geografias onde ele domina. Você entende? Então é importante nós entendermos isso, porque ninguém que opera debaixo do sistema dos Girgazeus prospera. Essa visão é manter o povo na miséria, no meio da lama. Qual é o nosso dever? Tirar do meio da lama, da perdição, do pecado, da miséria, da corrupção, essas pessoas, através do poder do Evangelho, através da oração, através de atos proféticos, através de declarações proféticas. Você sabia que nós temos cristãos hoje que têm essa regência, estão debaixo dessa regência? Você sabia que tem igrejas em lugares muito humildes que assumem essa identidade de Girgazeu, da miséria, da pobreza? Deixa eu falar uma coisa para você, você que é líder, você que é pastor. Tem uma cidade aqui do Brasil, onde uma igreja muito famosa, muito poderosa financeiramente hoje, e está dominando, no meio da favela, do nada, essa igreja se instalou, mas essa igreja construiu um palácio naquele lugar, e ela mudou a mente das pessoas. Essa é a proposta do cristão, do evangelho, do cristianismo. Mas você sabia, eu prego em várias igrejas por aí. Eu já fui em várias igrejas. Já fui em igreja que você chega lá, é tudo gambiarra na igreja. Tudo mal feito, mal pintado. Eles fazem aniversário, amarra a bola de gás, estoura e fica por ali mesmo, pelo teto, pelas paredes. Eles não têm visão de mudança.
Sobre você está a prosperidade de Deus, sobre nós está a prosperidade de Deus. Mas esse sistema gergaseu quer nos manter na ignorância e nos manter na miséria. Mas quero dizer para você que esse espírito vai cair por terra em nome de Jesus, porque o povo judeu, quando habitou Jerusalém, quando habitou a história, quando habitou o território de Canaã, levou prosperidade. Porque o povo judeu é próspero, eles levam prosperidade para onde vão. Você também é próspero, você é filho de Deus. Para onde você chega, onde você chegar, você leva a prosperidade, você leva o futuro, você leva a esperança, você leva a visão, você leva a prosperidade e a bênção de Deus. Está sobre nós a prosperidade. Você pode ter o melhor, tenha o melhor. Pode construir o melhor para Deus, construa o melhor. Pastores precisam mudar a sua visão. Um dia eu falei para um líder, chegou e disse assim: eu não posso aplicar isso na minha cidade. Eu falei, por quê? Porque o povo não entende. Era um sistema de trabalho, uma visão que eu estava passando para eles. E esse líder falou, o povo não entende. Aí eu falei uma coisa assim, legal. Então, o que você está fazendo nessa cidade? A pessoa falou assim, mas como? Como assim? Estou pregando a palavra de Deus aqui. Eu falei, não. Onde o evangelho chega, ele gera mudança. Se o povo não entende a sua linguagem, você tem que se render à visão do povo, tem alguma coisa errada. Então, qual é a proposta do evangelho? Então você vai ter que arrumar um evangelho para se adaptar à cultura das pessoas? Eu disse para ela, para aquela pessoa, aquele líder, falei, olha, ou você muda a sua visão em relação ao povo, ou então você não fará diferença do povo. Qual é a proposta de mudança que levamos para um povo quando nós não conseguimos passar a nossa visão de mudança? Evangelho é mudança. O poder de Deus muda. A unção de Deus muda. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você leva a proposta da mudança. Eu falei para essa pessoa, o líder precisa entender que você tem a palavra da mudança. Então você vai chegar com o povo e diz, já que vocês não entendem, pois eu vou fazê-los entender. Essa é a visão. Jesus pregou o seu modelo e não mudou. As pessoas entenderam o modelo de Jesus. Entende? E não ao contrário. Então os gergaseus fazem de tudo para manter as pessoas na lama. Porque esse é o caráter deles. O gergaseu não quer que você prospere. O sistema gergaseu não quer que você abra seu entendimento. O sistema gergaseu não quer que você cresça, que você desenvolva. O sistema gergaseu não quer que você prospere. Ele quer que você seja empregado a vida toda. Ele não quer que você seja um missionário, um visionário, um empreendedor. Ele não quer que você seja um grande empresário de sucesso. Ele não quer que você tenha conquistas na sua vida. O gergaseu quer que você seja pobre. Você até faça a voto de pobreza. É o povo da lama. Você entende? Então nós precisamos gerar um processo de mudança, urgentemente. Deus não quer você na lama, viu? Deus quer você limpo. Deus quer você abençoado, você diferente. Deus quer você próspero. Deus quer você para abençoar. Você foi levantado para abençoar. Não é essa a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas, abençoadas todas as pessoas da terra, as famílias da terra. Não é isso? Ser tu uma bênção. Como é que você vai abençoar? Se você não faz diferença
do sistema onde você está, da geografia onde você está. Então Deus te levanta para fazer o fator diferencial, para ser o fator diferencial, para fazer a mudança necessária, para causar a mudança necessária, para provocar a mudança necessária onde você está. Entenda isso. Se a igreja está inserida numa comunidade e ela não faz diferença da visão, da mentalidade do povo, tem alguma coisa errada com a igreja precisa de libertação. Principalmente quando for líder. Por isso que todo líder precisa ter uma visão aberta, entendimento aberto, porque ele é fator de mudança na geografia. Então, os girgazeus, povo que vive em terreno argiloso, lamoso, de lama, escorregadio, é esse espírito que atua em algumas geografias, onde você entra, a miséria está lá instaurada. É lixo para tudo enquanto é lugar. Tem lugares que as pessoas vivem no meio do lixo, literalmente. Elas mal tiram o lixo da sua casa, já botam na esquina. O lugar é fedorento. Tem lugar que é tão fedorento, você passa mal, você entra ali, dá náuseas em você. Mas as pessoas que moram naquele lugar já estão acostumados. Essa é a visão, é a ideia desse espírito girgazeu. Então vamos entender que isso é uma regência espiritual e eles trabalham para manter as pessoas escravas e dependentes deles. Porque esse espírito não quer que você prospere de forma alguma. Porque quando você prospera, você glorifica a Deus na sua vida. Então é isso. Essa é a nossa mentoria de hoje, essa é a palavra que eu tinha para você. Nós estamos fechando essa série de 4 ministrações. Fechamos essa série agora. Quero orar contigo, abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está comigo, por aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor abençoe e prospere cada vida. Eu quero repreender nesse momento todo espírito jebuseu, aquele espírito de rejeição, espírito da cegueira, que mantém as pessoas na escuridão da ignorância, para que as pessoas não tenham revelação, mas que eu seja como Davi, que libertou o povo jebuseu do poder daquela regência e construiu ali, transformou Jebus em Jerusalém, aquela cidade abençoada, que hoje é próspera, que hoje é a cidade do Deus vivo, que as vidas também sejam hoje libertas, livres, para se tornarem pessoas abençoadas e prósperas, em nome de Jesus. Todo espírito girgazeu, que tem porventura tentado dominar, escravizar as pessoas na miséria, na pobreza, na lama, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus e declarar a vitória, declarar a prosperidade e a bênção, declarar a cura, declarar a bênção de Deus sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Que eles sejam muito abençoados e sejam prósperos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Você recebe essa palavra, então? Creia, receba a palavra e compartilhe a palavra com os outros, viu? Como eu já disse, você que pegou essa palavra pela primeira vez, você precisa assistir às outras, porque nós falamos sobre 7 nações cananitas que representam espíritos territoriais e atuam nas geografias. Então você tem que ouvir as ministrações anteriores. Ao todo são 4 lives. Você vai ver no tema lá, no título, sobre as 7 nações cananitas. Vai ter parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Essa é a parte 4. Então você precisa assistir
as 3 partes anteriores, ok? A palavra foi boa, então compartilhe com os outros, abençoe outras vidas, assim como eu estou abençoando você. Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, faça a sua inscrição e receba vídeos toda semana, palavras de vida para você, de direção, de destino para a sua vida, viu? Então receba as palavras fazendo a sua inscrição lá no canal do YouTube. E quando fizer a inscrição, não esqueça de clicar no sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você será então notificado. O próximo aviso é que, pessoal que ainda não faz mentoria ministerial, mentoria espiritual, e quiser, nós criamos um sistema de mentoria online, que é o Núcleo MCA, Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica. Então, se você é independente, não está ligado, não está afiliado a nenhum ministério, você é um líder, pastor, apóstolo, e quer participar do nosso núcleo de mentoria, então você deve mandar aí o seu e-mail para o WhatsApp que está aí na descrição da live, e eu vou mandar para você um release sobre o Núcleo MCA. Você vai ler, vai orar e vai tomar a sua decisão se vai participar conosco dessa mentoria ou não, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando também que quem quiser conversar comigo, pode ser através do WhatsApp que está aí, ou do chat, e a gente vai conversar. E o WhatsApp que está aí, na descrição da live, na descrição do vídeo, é também uma chave Pix. Você sentir no coração de semear em nosso ministério, selar as ministrações da sua vida, temos feito, então faça lá a sua oferta, faça a sua transferência, e não esqueça de nos comunicar para a gente através do WhatsApp, para a gente então orar com você, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.